Irmãos, paz e graça da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso assunto de hoje está em Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, apanhe a sua cruz e siga-me. Trata-se de uma metáfora, pois em nada se refere à cruz de madeira levada pelo Senhor, mas apenas a cruz que simboliza a dificuldade de lidarmos conosco mesmo, conforme está também em Mateus 16, 24 e Marcos 8, 34. Lucas, entretanto, usou o advérbio temporal, dia a dia. Irmãos, primeiramente é necessário entender a natureza de Cristo sob três aspectos. Como Deus, é conforme Mateus 11, 27. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho o revelar. Então, como ninguém jamais viu, ouviu ou interagiu com Deus fisicamente, Jesus é, conforme Colossenses 1,15, a imagem visível do Deus invisível. Também como João 14, 8, 21. Filipe, quem viu o Filho, vê o Pai. Irmãos, sob outro aspecto, o Senhor é o Cristo, é o Messias, prometido por Deus nas Escrituras proféticas, como o Cordeiro de Deus que veio para tirar os pecados do mundo, conforme está lá em João 1,29. Finalmente, apesar do Espírito de Deus ter estado sobre Cristo durante todo o seu ministério entre nós, o que o fazia igual ao Pai, conforme está lá em Lucas 4,16, ele também precisa ser visto como homem de carne e osso, que sentia fome, sede, dor, sangrava, dormia e comia, e não visto como super-homem, ou um organismo cibernético nascido só do Espírito, pois o Senhor era 100% homem, conforme Romanos 1,3. Segundo a carne, ele veio da descendência de Davi. Tal como Lucas também narra a árvore genealógica de Jesus. Filho de Jesus, filho de José, José filho de Eli, etc. Cuja ascendência protrai no tempo até Sete, filho de Adão, e Adão, filho de Deus. Tudo isso está lá a partir de Lucas 3, 23. Amados, nessa introdução, meditamos sobre o quanto Cristo entendia da dificuldade que temos em lidar com a nossa própria alma, por ser ele também corpo, alma e espírito. Corpo no qual ele sentia dor, alma no qual ele se alegrava e se entristecia, conforme está lá em Mateus 26, 38. E espírito, quanto a que um dia haveremos de igualmente repetir sua frase, quando haveremos de partir deste mundo. Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, ele expirou. Observem que o espírito está escrito com letra minúscula, o que quer dizer espírito do homem, Jesus. Não com letra maiúscula, do Espírito de Deus que sempre esteve sobre ele. Irmãos, o Senhor, tal como nós, também lidou com sua natureza humana. Temos como exemplo, ao iniciar a noite em que foi traído, ele viveu sua maior luta contra sua própria alma, que não queria passar por todo aquele sofrimento, quando até pediu aos apóstolos Pedro, João e Tiago que vigiassem, orassem com ele, pois suava gotas de sangue. E disse, conforme está lá em Lucas 22, 42, Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas que antes se cumpra a vossa vontade, não a minha. Assim se viu finalmente pronto para completar seu bom combate e obter a vitória na cruz. Pois quanto aos discípulos, nada ajudaram, sucumbidos que foram diante de um sono estranho e irresistível que tomou conta deles. A que Cristo disse, Mateus 26, 41, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, mostrando a disparidade de não realizarmos os bons desígnios pela incapacidade de nossa alma em dominar a nossa carne. Amados, nossa alma não gosta de ser mexida, pois prefere ser intocável e preservada, dizendo a nós que quem muda é porque não tem personalidade. Pois quanto a mim, eu sou sempre o mesmo, nasci assim, me criei assim, e é assim que eu sou. Puxei meu pai. Sou uma pessoa muito boa, mas se pisar no meu calo, aí vai ter troco. E quem quer é que goste de mim do jeito que eu sou. Amados, quando o Senhor nos disse a si mesmo se negue dia a dia, apanhe a sua cruz e siga-me, ele comparou o desconforto da cruz com o negar a si mesmo, dia a dia. Porque a tendência do homem natural não é boa. Ele se tem sempre em alta conta
e gosta de se impor e se enfiar goela abaixo nas pessoas, sempre possuído de altivez, arrogância, ambições, ciúmes, invejas, luxúrias, maledicências, vinganças, gênio difícil voltado para a violência, encrencas e escândalos, de quem não leva desaforo para casa. Não sou Maria, vai com as outras, não mudo mesmo, pois sou como o meu pai. Tenho personalidade, se não gostou, posso fazer nada, pois eu sou assim mesmo. Irmãos, quando Cristo quer que carreguemos nossa cruz, Ele não está nos dando uma missão impossível e o fardo insuportável, conforme 1 Coríntios 10, 13, pois o próprio Cristo nos diz, sem mim nada podeis fazer. Isso está conforme João 15, 5, né? Amados, isso é tão verdade que Ele mesmo, através do Espírito Santo, é quem nos convence do nosso próprio erro, do nosso próprio pecado, conforme está lá em João 16, 8. Mas se mesmo ciente do pecado, não arrependemos, então é como Paulo diz em Romanos 2, 4. A própria misericórdia de Deus é o que nos conduz ao arrependimento. Irmãos, uma vez convencidos daquilo que não gostamos em nós mesmos, portanto conduzidos por Deus ao arrependimento, então nos foi prometido que tudo que pedirmos em secreto, de nosso quarto, crendo, receberemos, desde que busquemos, em primeiro lugar, as virtudes do reino dos céus e a sua justiça. Está lá em Mateus 6, 33, também Mateus 21, 22. Irmãos, é na cruz que nos livramos de nós mesmos, fazendo morrer o homem velho, conforme Efésios 4, 22, 24. Sabendo que não seria fácil, sem Cristo Jesus, para nos socorrer, pois Cristo é a nossa suficiência. Né? 2 Coríntios 3, 4 a 6. E de ninguém mais podemos de nos valer, pois assim nos adverte o próprio Senhor. Conforme está lá em João 16, 15, haverei de receber apenas do que é meu. Assim, irmãos, estamos vendo que o negar a nós mesmos seria tão difícil como carregar uma cruz, mas sem fazer isso, não poderíamos seguir o Senhor. E sem segui-lo, não poderíamos ser salvos. Entretanto, sabemos que com Cristo, nosso fardo se torna leve e suave, conforme está lá em Mateus 11, 30. Bem como sabemos que tal como tem acontecido em nossas batalhas, nós nunca estivemos sós, pois Ele nos garantiu e cumpriu, conforme está lá em Mateus 28, 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Amados, não podemos negar nossa essência, nos tornando inimigos da cruz, como nos diz Paulo, até chorando, conforme está lá em Filipenses 3,18, que muitos dos que andam entre nós são inimigos da cruz. Irmãos, a fé católica escolheu o crucifixo, que é Cristo pregado na cruz. Entretanto, entre nós, desde a igreja primitiva dos apóstolos, a fé cristã não é simbolizada pelo crucifixo, mas pela cruz, que também é nosso encargo carregá-la. Então, quando penduramos uma joia de cruz em nosso pescoço, é porque nos orgulhamos dela, porque sabemos que a cruz é nosso acesso à vida eterna. Assim, Paulo chega a afirmar, sabedor de que em nós, nossa carne, não habita bem algum, pois o bem que queremos fazer, não fazemos, mas o mal que não queremos fazer, esse sim fazemos. Porque não somos nós quem fazemos, mas o corpo do pecado que habita em nós. Então Paulo, como um desesperado, desventurado, pergunta, quem me livrará então do corpo dessa morte inevitável? E a resposta foi como um alívio imediato, Cristo Jesus, Senhor nosso. Maravilhoso, né? Tudo isso está lá em Romanos 7, de 17 a 25. Então agora, irmãos, fazendo do nosso silêncio e isolamento o Getsemane perfeito da nossa meditação, podemos entender a luta e a vitória dos que padecem das mesmas fraquezas, resistindo na mesma fé, certo de que nós e nossos irmãos passamos pelas mesmas aflições no mundo inteiro, conforme está em 1 Pedro 5,9. Meditem e repassem o vídeo. Até o próximo encontro.